A TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. Um ambiente e uma cultura organizacional adequado são fundamental para garantir a produtividade, a eficiência, a eficácia e o bem-estar dos seus funcionários. Nós conversamos com a professora da Fundação Getúlio Vargas, Ana Paula Arbati. Ana Paula, qual a importância de se pensar em uma cultura organizacional em prol da saúde e segurança do trabalhador? Hoje é muito importante, porque a gente tem que pensar na cultura como um organismo vivo. A cultura ela tem que se renovar dia a dia, a empresa tem que prestar atenção nisso. Hoje os trabalhadores não são como antes, a gente tem um mix de geração no mercado de trabalho, tanto de pessoas mais sêniores, desde até jovens entrantes. Todos eles hoje, eles sentem um efeito rebote de um processo que a gente teve nas empresas que acabou solicitando muito mais do trabalhador do que dando em troca para eles. E hoje as empresas perceberam que para reter os bons talentos no mercado, elas precisam ter uma cultura organizacional que ofereça algo mais, a satisfação do trabalho, a motivação, o bem-estar, um clima organizacional no qual eles possam reconhecer que grande parte da vida deles vão passar ali dentro e vão ser felizes. Então, há uma preocupação muito grande, sim, de tornar as culturas organizacionais capazes de reter esses bons talentos por meio de um clima satisfatório, de um movimento de cultura organizacional que olhe para eles com esse olhar mais dedicado ao trabalhador. Quais características que nós temos hoje no ambiente de trabalho que precisam ser modificadas em prol de atender às novas demandas? Hoje a gente tem os jovens entrantes, que são jovens da geração Y. Eles hoje pensam e pesquisam muito mais as empresas que eles querem trabalhar. Eles já têm modelos de empresas que são muito atrativas. Você vê as empresas jovens de TI, as empresas de cosméticos, que têm o fator da gestão de pessoas muito acentuadas. Então, hoje a sociedade já gera um parâmetro onde você tem qualidade de vida no trabalho. E a partir dessa comparação, os jovens passaram a escolher em qual empresas eles querem trabalhar. Em contrapartida, a sociedade também mudou. Hoje o homem precisa exercer um papel mais ativo também na vida doméstica, então ele precisa também, junto com a mulher que é trabalhadora, fazer a gestão doméstica. Então a gente tem hoje trabalhos de home office, a gente tem outras arquiteturas que a empresa pode oferecer para que o funcionário seja satisfeito, esteja satisfeito, possa produzir e esteja feliz com o cargo que ele ocupa. Então, as transformações da sociedade indicam essa urgência de mudança de cultura organizacional. Dentro do ambiente de trabalho, que mudanças seriam essas? Justamente de um RH estratégico que olhe desde a entrada do sujeito até a permanência dele, a retenção desse talento lá dentro, que tem uma política voltada para a diversidade, porque isso também é qualidade, a questão do preconceito, da discriminação, de questões não tão transparentes no cotidiano do trabalho. Então, valorizar uma governança pautada em valores éticos, transparência, honestidade, respeito, e que essa governança ela possa pulverizar para o restante da organização o como fazer, que é a cultura organizacional. Então, olhar, vamos supor, se o meu público feminino está satisfeito, se tem questões peculiares, por exemplo, descobriu-se numa empresa, numa indústria, que é uma questão árida, que colocar uma manicure disponível durante a semana aumentava a autoestima, o prazer, a questão da pessoa se gostar mais e reconhecer que a empresa estava cuidando dela. Da mesma forma que criar um clube de corrida ou criar, vamos supor, uma bonificação que fosse em termos de viagens ou pagamento de cursos. Então, você tem que olhar o perfil do seu público e saber aquilo que esse perfil está querendo te dizer. Qual é a leitura desse sujeito que vai estar a maior parte da vida dele na minha empresa e como eu posso contribuir para fazê-lo feliz. E isso hoje, a gente já tem empresas bastante maduras e sabe que essa é a forma tanto para captar o jovem talento, que investe na sua carreira, quanto para reter ele lá dentro.
Então, primeiro, a gente tem essas transformações na sociedade que fazem com que as empresas olhem para isso com maior cuidado. Segundo, formatar uma governança corporativa que identifique isso, tanto para trazer ele para dentro da empresa quanto para segurar ele lá dentro. E terceira, fazer com que esses profissionais possam produzir e reconhecer essa cultura que está cuidando e zelando pelo bem-estar dele. Quais profissionais estariam envolvidos nesse planejamento e na elaboração dessas ações de mudança? O RH ele não é mais um DP, ele faz a entrada e a saída. A gente trabalha com um RH estratégico que conhece desde os níveis da governança, da missão, visão, valor da empresa e vai desmembrando isso para o modus operandi da empresa. As lideranças têm um papel muito importante, então a gente tem que formar lideranças que consigam enxergar os perfis da sua equipe. Hoje uma equipe de trabalho você tem desde jovens de 28 anos até profissionais mais seniors, então você precisa estar atento a essas peculiaridades. Eu falo que é uma gestão da complexibilidade. E a empresa tem que estar preparada para isso, ela tem que ter um gestor de recursos humanos que esteja atento a essa nova demanda. Pensando nesses gestores, como se dá hoje a formação deles? Olha, hoje eu dou aula num MBA que trabalha justamente a questão da formação do gestor com uma gestão estratégica e econômica do recursos humanos. É uma virada de chave. Você tem agora um profissional de negócios bastante robusto que tem um olhar para a gestão de pessoas, mas que conheça o negócio. Então, ele é muito mais estratégico, ele precisa saber de ponta a ponta do seu negócio e qual vai ser, vamos supor, uma ação dele que estrategicamente vai imputar no resultado da empresa lá no final do cumprimento da meta. Se eu fazendo um processo de captação, retenção e motivação desse sujeito, eu vou aumentar a minha produtividade. Então, é um sujeito que conheça o business de ponta a ponta. E qual o benefício disso para o trabalhador? O benefício disso tudo é que ele vai estar satisfeito, motivado, reconhecer que essa cultura é parceira dele no crescimento profissional dele, é parceira dele no reconhecimento salarial e que pode trazer para a carreira dele uma ascensão. Hoje o jovem está muito preocupado com a trilha de carreira que ele percorre. Ele quer estar em empresas que possam dar a mão para uma escalada de ascensão profissional. Não vale mais a pena eu ficar numa empresa que não me reconhece porque eu tenho um custo de oportunidade. O tempo que eu estou ali me dedicando, me debruçando para uma empresa que não me reconhece, é um custo de oportunidade onde eu poderia estar empenhando muito mais as minhas qualidades e que no final das contas eu tivesse um reconhecimento completamente diferente. Então, veja bem, para os profissionais que se preparam, que investem na sua carreira, isso hoje é um valor muito grande. Você está com empresas parceiras. A partir do conhecimento que você tem atuando enquanto professora e formadora desses profissionais, as empresas hoje elas estão abertas a atender essas novas demandas, dispostas a se inserir nessa nova cultura organizacional? Isso, eu acompanho muitos processos de trainee e eu acompanho num trabalho que a gente realiza. E a gente vê que as empresas hoje que não pulverizam essa imagem, essa reputação do cuidar, de ser um best place to work, um lugar bom para se trabalhar, tem se diminuindo os candidatos a trainee. Então você já tem esse efeito rebote da reputação corporativa chegando nesses jovens que buscam ter uma carreira de excelência. Então eles passam a recusar essas empresas que demonstram que não tem esse valor inserido na cultura organizacional. E a gente tem empresas muito boas, você pode ver um ranking de boas empresas para se trabalhar, empresas de TI, empresas de cosméticos que estão se renovando. Então, quer queira, quer não, vai se criando uma identidade para a cultura organizacional de empresas que mais investem nos seus funcionários, que mais valorizam os seus funcionários em detrimento daquelas que têm o mesmo modo de fazer e não vai fazer a mudança organizacional. E esse investimento não é só financeiro, porque à primeira vista pode parecer oneroso para as empresas, mas não é só isso, não é mesmo? Não é só isso, e não é só o salário que atrai o grande talento hoje em dia. Eu vejo muitos talentos hoje seguirem as lideranças, seguirem mentores, seguirem ideias novas. Então, se você for ver o movimento das startups, há uma chegada de gente muito nova no mercado e que até ter a primeira rodada de investimento, eles apostam num negócio inovador, apostam num clima organizacional que os reconhece. Então, nem sempre a chave do sucesso é salarial, nem sempre você precisa de imputar grandes investimentos, mas é aquilo que eu falei, acha a leitura do que o público quer.
O que o público está te pedindo? Às vezes é só mudar o modus operandi da sua equipe de trabalho, da sua forma de se comunicar, da sua forma de fazer o que você sempre fez. Então, você pode fazer uma mudança organizacional e trabalhar com um clima organizacional muito bom, sem com tudo isso ter que fazer grandes investimentos nessa área. Se você pudesse dar uma dica para esses gestores e para os profissionais, qual seria essa dica? Para os gestores, o que a gente tem visto é que você tem que pôr inteligência na sua gestão. Você precisa ter consciência, primeiro conhecimento daquilo que você faz, e consistência, que é densidade. Uma liderança frágil, ela não leva a uma mudança organizacional, ela não gera um clima produtivo e ela não influencia a sua equipe. Se ela não influencia a sua equipe, ela não gera produtividade. Então, para a liderança, ela tem que se fortalecer tanto em consciência quanto consistência, e ela tem que ter habilidade, que é o poder de influenciar as pessoas. Achar, na hora do cafezinho, um diálogo interessante que possa cativar o seu funcionário. Para os profissionais, que saibam ler o que as empresas têm para oferecer. Muitas vezes eles entram em processos ou se candidatam para uma empresa que não está alinhada aos seus valores pessoais. E isso vai deixar um legado muito negativo. Vai gerar, além de doenças ocupacionais, vai gerar estresse, desmotivação, frustração, custo de oportunidade e pode chegar ao extremo, que é o rompimento de um ciclo virtuoso de carreira. Então, a leitura de você reconhecer a empresa certa para você, ela é estratégica e importante para o sucesso da carreira. Que essa cultura organizacional, então, se faça presente em prol desses gestores e desses profissionais. Ana Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Garantir um ambiente de trabalho harmonioso é papel de uma cultura organizacional bem planejada e executada. Acompanhe a discussão sobre ambiente de trabalho aqui na TV Unesp.